Efésios capítulo 5, nós vamos dar continuidade ao estudo dessa belíssima carta, uma carta que fala sobre a igreja, sobre a vida cristã, uma carta que é uma bênção na vida de muita gente e também uma carta que trata sobre os papéis do casamento. É um tema muito atual, um tema urgente, um tema pertinente, porque às vezes alguns casais entram no casamento e desconhecem o que a Bíblia diz sobre o papel do homem e da mulher no casamento. E aí padecem de agruras terríveis no casamento por desconhecimento. Eu me lembro que o profeta Joel disse que o meu povo está sendo destruído porque falta-lhes o conhecimento. Então é sempre bom a gente falar sobre isso. Nós já pregamos sobre isso, eu já falei em encontro de casais aqui da IPVO mesmo sobre esse tema, sobre os papéis do casamento. Mas nunca é demais a gente ouvir a verdade da palavra de Deus. Existe um ditado lá em Minas que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem sabe é hoje, né, que você vai ouvir uma coisa que você já ouviu, mas que isso vai entrar diferente na sua vida e você vai mudar naquilo que você entende que precisa mudar para o seu casamento, para a sua família ser um lugar melhor. Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 22. Veja que o apóstolo Paulo inicia no capítulo 5, como eu falei semana passada, ele fala sobre o fruto da luz e os frutos dos filhos da desobediência. Veja que dentro desse bloco, o apóstolo Paulo introduz então os papéis da mulher, do homem, dos filhos e dos servos dentro do lar. Porque esse bloco começa no capítulo 5, no versículo 22, e vai até o capítulo 6, versículo 9. É onde termina esse bloco. Eu não vou até o 6, 9 para não delongar muito. Hoje eu quero me atentar apenas aos papéis do homem e da mulher. Então eu queria ler o texto com os irmãos, por favor, sigam comigo, está projetado aí. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O interessante, irmãos, que a base disso tudo é a sujeição a Cristo. É muito difícil você cumprir os papéis se antes você não se sujeita a Cristo. O versículo de número 21, antes desse verso 22, é o fundamento de tudo. Ele diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí depois ele fala sobre a sujeição da mulher e sobre os papéis também de sujeição do homem. Então, querido, papéis de homem e mulher no casamento, sem a sujeição de ambos a Cristo, é muito difícil de acontecer. Já vou dizer. A priori tem que haver no seu coração um temor e uma sujeição a Cristo e a sua palavra.
Porque se você se sujeita a Cristo e a sua palavra, você vai se sujeitar ao seu cônjuge. É por isso, irmãos, que a gente vê casamentos tão desconfigurados nos nossos dias. Eu não vou dizer que o casamento não possa dar certo sem uma boa utilização dos papéis. Dão até certo. Vai aos trancos e barrancos. Mas a grande realidade é que quando Deus deu os papéis para ser vividos pelo homem e pela mulher no casamento, em primeiro lugar, os papéis são um mandato de amor. Deus não deu os papéis para você, de repente, viver com um peso e um fardo, tendo que fazer isso, porque se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Não, absolutamente. O Evangelho não é assim. A lei é assim. O Evangelho não é um peso, não é um fardo. O Evangelho é o Evangelho da graça de Deus, do amor de Deus. E os papéis também devem ser vistos assim. Os papéis são mandatos de amor. Deus ama o casamento. Deus instituiu o casamento. Deus quem criou essa instituição maravilhosa lá nos primórdios da criação do homem, antes dele criar a própria igreja. Ele já havia criado o casamento e a família. Os papéis são uma manifestação da graça de Deus e do amor de Deus para com o casamento. E se eles foram postos diante de nós nas Escrituras e pelo próprio Cristo, nós temos que entender que esse mandato é um mandato de amor. É porque Deus ama os seus e ama o casamento, que Ele deu esses mandatos para que o casamento funcione bem, para que haja um bom andamento na casa, para que haja harmonia e complementaridade entre essa dura e difícil tarefa de viver juntos até que a morte os separe, né, seu Zé? Que não é uma tarefa fácil. Eu costumo dizer que o casamento não é uma receita de bolo, que você mistura as coisas certinhas e a coisa tchan, acontece. Não, o casamento é um caminho em construção. O casamento é uma estrada a ser percorrida. E os papéis nada mais são do que placas sinalizadoras para você trilhar esse caminho de forma mais fácil, de forma melhor. É muito difícil você hoje fazer uma viagem sem um GPS, não é? Hein? Fala a verdade, Silvestre. Mas antigamente não tinha GPS. Antigamente era o guia 4 rodas. Você entende o que é isso? Antigamente você saía para um lugar que você desconhecia, você tinha que parar no posto de gasolina e perguntar: escuta, a cidade tal fica para lá ou para cá? E aí você tinha aquela dificuldade, porque se a pessoa não soubesse, você ficava a ermo. Pastor, o que são os papéis? Placas sinalizadoras. Para quê? Para você ter o cuidado de observá-las, porque observando você vai trilhar um caminho melhor. Mas eu vejo também nas Escrituras que os papéis são mandatos de responsabilidades. Eu sempre digo e costumo dizer nos casamentos, né, que eu faço e que eu já fiz, que são muitos e muitos mesmo. Eu sempre digo que o casamento é uma nova responsabilidade diferente de uma vida de solteiro. E eu sempre vou bater nessa tecla, porque há muitas pessoas dentro das plagras evangélicas que entram no casamento querendo ter a mesma vida de solteiro. Não tem jeito. Não tem jeito. Por uma razão muito simples. Deus dotou o casamento de papéis, e esses papéis são mandatos de responsabilidades. Significa que agora o homem e a mulher terão novas responsabilidades no casamento. Porque fora do casamento, eles não terão essa responsabilidade. É por isso que quando a pessoa se casa, ela tem que entender, a priori, que ela vai agora entrar no novo caminho, numa nova responsabilidade, num novo mandato que Deus deu para que aquela coisa dê certo. E mesmo assim não é garantia, viu, gente? Sabe por que não é garantia? Porque são dois pecadores vivendo juntos, não é?
E quando dois pecadores vivem juntos, é o Big Brother, não tem jeito. Uma hora vai espanar. Mas, se nós entendemos essa questão da sujeição a Cristo, não há nada que venha acontecer no seu casamento que não é passivo do perdão, da reconciliação, da restauração e da graça de Deus. Amém? Então eu queria rapidamente aqui elencar alguns papéis, porque o que são os papéis? São isso, são mandatos de amor e de responsabilidades, dadas por Deus ao homem, à mulher, para o bom andamento e edificação da família e do casamento. Então esses mandatos, viu, meus irmãos, eles são exigidos de alguém que entrou num relacionamento conjugal. E é por isso que aqui na IPVO nós temos o curso de noivos. É uma bênção, sabia disso? O pastor Luciano e o pastor Dalmo, membros da IPVO, nós não fazemos casamento de membros aqui que não passem pelo curso de noivos. Não fazemos. Se você quiser casar na IPVO, membro da IPVO, você vai ter que fazer curso de noivo. Vai ter que estudar as lições com os pastores. Para quê? Para que a gente possa sinalizar para você as placas, entende? Para que quando você entrar nesse caminho, você não entre todo truncado, vendado, e de repente tateando no escuro, querendo aprender, vivendo. Não precisa. Nós já temos muitas coisas da parte de Deus que Ele nos deu a priori para a gente ter uma jornada mais feliz e mais segura. Amém? Quem não nos conhece, eu sou casado com a Maria Tereza, minha Tereza, eu pedi até as contas, 33 anos. Já fiz bodas de prata há muito tempo. E se Deus for servido, eu quero fazer de ouro, se eu tiver saúde e vida até lá. Amém? Primeiro, interessante que o apóstolo Paulo elenca esse substrato, essa base, esse fundamento dos papéis no casamento, a sujeição a Cristo. Se você é um crente que não se sujeita a Cristo, dificilmente você vai viver os papéis na sua casa. Difícil. Agora, se há no coração do cristão o desejo de sujeitar a Cristo, se você tem no coração esse temor pelo Senhor e pelas coisas de Deus, esses papéis são para você. E eu tenho certeza que com a ajuda do Senhor e do Espírito Santo, todos esses mandatos de amor e de responsabilidade vão ser buscados com toda diligência por você e pelo seu cônjuge. Do contrário, pouco vale, porque é tudo em Cristo. Para você ter uma ideia como é que é em Cristo, ele elenca os papéis do homem e da mulher a Cristo. Tudo é a Cristo, porque Cristo é a base de tudo. O interessante é que o apóstolo Paulo começa com as mulheres, né? É muito interessante isso. Pastor, por que o apóstolo Paulo começa com as mulheres? Porque ao contrário do que a nossa cultura secular e o marxismo cultural tem incutido na mente de muitos por aí, é uma falácia, uma mentira dizer que o cristianismo desmerece as mulheres. Isso é uma mentira. Isso é um engodo, isso é um engano do diabo. Isso é algo, querido, que não é verdade. Eles falam que o cristianismo, você já ouviu isso, é machista. Quando? Nunca. Pelo contrário, se houve alguém que dignificou as mulheres, esse foi Jesus. Se foi alguém que elevou as mulheres ao lugar que elas sempre mereceram, foi Jesus. O cristianismo, na verdade, restaurou o papel e a natureza da mulher na sociedade, que lhe foi roubada e tomada, primeiro pela queda, e segundo pela sociedade do passado, que tratava a mulher como uma pessoa de segunda categoria, como o Islã trata até hoje. Mas foi o cristianismo, irmãos, que guindou a mulher a essa posição maravilhosa, descrita em Gênesis 2, da mulher ser feita do lado do homem. Isso é muito bonito, né? O termo lá da costela, não é costela, é do lado. Por quê? Porque ela em nada difere do homem. Ela não está acima, ela não está abaixo, ela não está na frente, nem está atrás, ela está do lado.
Por quê? Porque ela foi feita à imagem e semelhança de Deus, como o homem foi feito. Portanto, querido, o apóstolo Paulo parece que ele tem um eco, né? Um eco muito sutil desse ensino de Cristo, e ele começa pelas mulheres. Exatamente para valorizar as mulheres, para mostrar como Deus trata de forma tão amorosa e condescendente aquela mulher que deseja entrar num relacionamento conjugal e constituir uma família. Pastor, quais são os papéis da mulher? Eu quero elencar 5 deles rapidamente, que a Bíblia nos mostra. Primeiro, a mulher, antes de tudo, deve ser uma auxiliadora fiel do seu marido. Eu cito isso por causa de Gênesis 2,18. Gênesis 2,18, lá nos primórdios, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra auxiliadora é aquela que sustenta, que ajuda, que ampara. É aquela que está ao lado. É aquela que é alguém que incentiva, que aplaude quando acerta, que instrui quando erra. Auxiliadora é aquela mulher que auxilia o seu marido nos trâmites da vida comum, do trabalho, na casa, na criação de filhos. O interessante é que a minha Tereza é uma mulher muito sábia, viu, Roberto? Ela é muito sábia. Tudo aquilo que eu tenho alguma dúvida, viu, João? Tudo aquilo que eu tenho dúvidas a respeito de tantas coisas, porque eu sou um homem, irmão, cheio de dúvidas. Quem não é, né? A mulher tem que ser essa mulher que está pronta e disposta a auxiliar o seu marido, não é? E o marido, daqui a pouco nós vamos ver, tem que ser alguém que também compartilhe essas coisas com a sua esposa e não seja um déspota, um sujeito autoritário que quer resolver tudo do jeito dele e da forma dele, porque isso também não é papel do marido ser assim. Então, o primeiro papel bíblico da esposa, ela ser uma auxiliadora do seu marido. Auxilie o seu marido. Ajude o seu marido nos dilemas, nos problemas, nas dificuldades, nas respostas que às vezes ele não tem. E aí você, de forma tão sábia, com essa visão tão sensível, você pode mostrar para ele um outro lado. E aí ele, puxa, meu bem, é mesmo, hein? Nunca tinha pensado nisso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, viu, meninos? Eu não sei se eu chegaria aos 26 anos de pastorado sem a Tereza. Talvez não. Porque eu sou tão cabeça dura. Porque eu sou tão voluntarioso às vezes. Que eu acho que se eu não tivesse a Tereza do meu lado, Roberto, eu tinha quebrado a minha fuça. Mas com força. Um monte de vezes. Pastor, por que o senhor não quebrou a sua cara muitas vezes? Porque eu tenho dentro de casa, irmãos, uma mulher que me ajuda. Me ajuda muito. Minha querida irmã, esse é o seu papel. Viu? O seu papel é de auxiliar o seu marido. De cooperar com ele e não de competir com ele. Segundo papel da mulher, ela tem que ser uma boa gestora do lar. É verdade. Isso soa meio démodé, mas é a pura verdade. Porque se você olhar lá em Provérbios 31 e em vários outros textos da Bíblia, você vai ver que a mulher, ela é aquela mulher que conhece a sua casa, gere as coisas da sua casa para o bom andamento do lar. É claro que hoje a sociedade moderna, você pode olhar lá, o texto que eu cito é Provérbios 31, 27. Ela cuida do bom andamento da casa. A mulher não tem problema nenhum em trabalhar fora. Os irmãos da IPVO sabem da posição do pastor, que é uma posição bíblica. Não há nenhum texto na Bíblia que proíbe a mulher de trabalhar fora. Nenhum. Pelo contrário. Outros textos falam sobre uma mulher que trabalha, uma mulher que produz, uma mulher que ajuda o seu marido. Agora, ela também cuida da sua casa. Esse é um papel seu, mulher. O papel da mulher é ser uma boa gestora da sua casa. Ela pode trabalhar fora, mas me perdoe, minhas irmãs, não às custas de suprimir um papel bíblico, né? É claro que o marido pode lavar uma louça, né? E nós vamos ver aqui.
O marido pode auxiliar a mulher na gestão da casa, nós vamos ver aqui, e auxilia mesmo, está escrito até na Bíblia. Mas Provérbios 31, 27 diz que é ela quem cuida do bom andamento da casa. O pastor Luciano pode ir até no supermercado fazer compra. É que eu faço mesmo, viu? Mesmo porque a minha Tereza não dirige, né, Marisa? Então eu sou o motorista particular dela. Eu sou Jarbas, a seu dispor. E ela faz a listinha e eu vou lá no supermercado e compro. E eu levo para casa. Mas é ela quem sabe se falta sal, se tem açúcar, se não tem feijão. Eu sei lá desses negócios. Eu não sei de nada disso. Quem cuida disso é a minha Tereza. Se falta um omo para lavar a máquina, eu vou lá saber desse negócio. Então, querido, esse é um papel da mulher. Eu sei que hoje as mulheres estão tão emancipadas, mas tão emancipadas que eu acho que ficaram emancipadas demais. E estão esquecendo da sua casa. E aí a casa vira um lugar de dificuldades. Amém? Rubem Alves, eu gosto muito do Rubem Alves. Apesar de os pastores presbiterianos terem ojeriza do Rubem Alves, porque lá na frente ele desvirtuou. Mas eu gosto do Rubem Alves como escritor, né? Como escritor. O Rubem Alves disse o seguinte, que a casa é o lugar da mulher e a rua é o lugar do homem. Mas é verdade, irmãos. Por quê? Porque o homem é o trabalho, né? E a mulher é a casa. Inclusive ele fala numa crônica deliciosa dele, do homem que ficou, aposentou. E esse homem trabalhou a vida inteira, agora ele está dentro de casa. Virou um inferno a casa. Virou um inferno. Esse homem azucrinou tanto a casa, que quase que a mulher separou dele. E a mulher falou, meu filho, você tem que trabalhar, que eu não te aguento aqui dentro de casa. Eu entendo, irmãos. Por quê? Porque o lugar de homem, irmãos, não é dentro de casa. Lógico, vocês estão me entendendo, né? A gestão da casa é a mulher que cuida da casa. Esse é o segundo papel da esposa, da mulher, no casamento, tá bom? Terceiro papel bíblico, ela é parceira do seu marido, complementando o seu marido naquilo que lhe falta e no propósito a ser alcançado. A parceria é necessário. E eu cito o texto de Gênesis 2,18 mais uma vez. Por quê? Porque lá em Gênesis 18 o texto diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Está vendo? A mulher é para auxiliar. Agora ele diz, idônea. Essa palavra é linda. Essa palavra no hebraico ela tem um significado tão amplo. Idônea significa não que ela é santa e pura, como hoje a gente pensa em idôneo, né? O que hoje a gente pensa num homem idôneo? Já não pensa em moral? O cara tem uma moral. Mas a palavra idônea, irmãos, lá no hebraico não significa isso. Essa é uma das palavras bíblicas que, ao meu ver, precisa ser mais bem... Não é traduzida, mas o sentido tem que ser melhor. Porque a palavra idônea ali em Gênesis 2,8 significa aquela que lhe complementa no que lhe falta. Por isso, irmãos, que o casamento é uma experiência de complementaridade. A mulher completa o homem e também ela completa no propósito que o casal de repente toma juntos. Então, esse é o terceiro grande papel da mulher: complementar, completar, ser parceira do homem nos propósitos que a família se propõe. É muito ruim, irmãos, um lar onde existe dois propósitos, dois projetos, duas formas de viver. Eu vou dizer que esse casamento está fadado amanhã a fracassar. Casamento é um propósito, com um completando o outro para que o propósito seja alcançado. E o interessante é que essa auxiliadora idônea é a parte que cabe à mulher. A mulher precisa completar e ser parceira do seu marido nos projetos que ambos têm, para que esse projeto possa ser levado a cabo. O interessante é que tem um texto que eu gosto muito em Eclesiastes, que muitos pastores pregam para casamento,
Eu acho que pode ser até pregado mesmo, porque ele tem uma aplicação boa para isso, mas o texto, na sua exegese do contexto, não fala sobre casamento. É aquele texto de Eclesiastes que vocês conhecem bem, quando Eclesiastes 4, verso 9 a 12, diz: não é bom que o homem esteja só, né? Ou seja, é melhor serem dois do que um. Lá fala isso. É melhor serem dois do que um. E aí ele cita várias circunstâncias onde essa parceria e essa cooperação tem um ganho maior. Primeiro ele fala assim, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Olha que bonito. Claro, se de repente você encontra um parceiro e que ambos comunam de algo e trabalham em prol de algo, esse negócio vai dar certo no fim. A paga vai ser maior. E ele continua dizendo das circunstâncias onde essa cooperação e essa parceria são bem-vindas. Você quer ver uma coisa que ele cita lá que eu acho bonito? Ele diz assim, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, há quem levante o companheiro. Isso é bonito. Isso é parceria. Está vendo? Isso é ser uma esposa idônea, que complemente e complete o outro. Nas falhas do outro, eu estou aqui para te ajudar. Olha que coisa gloriosa. O texto ainda caminha dizendo o seguinte, olha, melhor é serem dois do que um, porque se estiverem os dois no frio, um aquentará o outro. Olha que figura bonita. Nos momentos de frio, traduz isso para um momento de escassez, de dificuldade. Traduz isso num momento assim, que você sente na pele algo, né, que a vida os impõe. O texto é tão belo, irmãos, é tão poético, ele diz assim, louvado seja Deus que nós temos o outro. Sabe por quê? Porque se tiver frio, o outro vai te esquentar. Você vai se aquecer. Portanto, essa é o terceiro papel da mulher no casamento, ser uma parceira do seu marido e completar aquilo que lhe falta para o bom andamento do casamento e da sua casa. O quarto papel, o interessante, que está aqui no texto, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Está vendo por que eu disse que esses papéis, a base deles é a sujeição a Cristo? Por quê? Porque mulher nenhuma que não se sujeita a Cristo consegue se sujeitar ao seu marido. Nenhuma. A mulher somente consegue se sujeitar ao seu marido prazerosamente, voluntariamente, se ela antes se sujeitar a Cristo. E veja que Paulo fala isso. E esse é o quarto papel da mulher, que hoje, né, infelizmente, muitos torceram o significado e acusam o cristianismo de diminuir a mulher no casamento. Irmão, não tem nada disso, pelo contrário. O que o cristianismo fez é dar à mulher uma responsabilidade que lhe é inerente, que lhe é cabível, que está à altura dela, não mais e não menos. E o interessante é que o quarto papel é ser um exemplo de submissão prazerosa. E o interessante é que é no Senhor. E o texto diz que a mulher tem que ser submissa em tudo. Olha o verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. É claro que aqui submissão não significa obediência cega. Essa obediência e essa cooperação ao marido, ele tem um limite. Qual é o limite, pastor? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o limite. Até quando você, mulher, tem que respeitar, tem que se submeter à liderança do seu marido na sua casa. Daqui a pouco eu trato dos homens. A palavra submissão no grego não tem nada a ver com você ser um capacho do seu marido. Com você, de repente, ser alguém tomada de uma situação constrangedora,
de ter que obedecer a qualquer custo a tudo que ele disser e a tudo que ele fazer. Não, isso não é submissão. A submissão é no Senhor. A submissão é voluntária e prazerosa. Por quê? Porque você tem prazer em ser alguém que se submete a uma liderança dentro da sua casa para o bem-estar seu. A gente que convive com muitas pessoas, né? Que já participou de muitos encontros de casais, já aconselhou muitos casais. O que às vezes a gente enxerga é que muitas vezes mulheres estão sobrecarregadas dentro de casa. Estão exercendo papéis que não são delas, são dos homens. Isso traz uma carga espiritual, emocional, física grande sobre as mulheres. E não são poucos os homens que exigem das suas esposas além do que elas podem dar. Portanto, esse é um papel da mulher. A mulher, ela se submete ao seu marido como ela se submete ao Senhor. E aí você vai ver agora como o Senhor trata a igreja. E aí ela tem prazer em ser submissa a esse cônjuge, porque ele, em contrapartida, também tem papéis para ela e com ela que dão a ela segurança para que ela seja a parte mais frágil do relacionamento. O quinto e último papel que eu vejo na Bíblia é a mulher ser uma promotora da paz. Mulher, irmãos, na Bíblia ela tem essa ideia de trazer a paz no meio da casa quando há algum conflito. O texto é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, quando Pedro fala que a beleza da mulher não seja fiada, ou seja, fundamentada no frisado do seu cabelo, nas vestes dispendiosas. Quando Pedro fala que a verdadeira beleza da mulher não pode ser exterior, é isso que o texto está dizendo. Não estou dizendo que as mulheres não podem pintar o cabelo, por favor, irmãs. Não estou dizendo que a mulher não pode usar brinco, um vestido bonito, pelo contrário. O maridão precisa cooperar com a mulher para ela andar bonita. Você vai ver que Jesus faz isso com a igreja. O texto não fala isso, mas se você for lá, e eu quero andar, 1 Pedro 3,4 fala: não seja o frisado do seu cabelo, o vestuário das suas, dispendiosos, o que realmente importa, mas um espírito manso e humilde, que é de grande valor diante de Deus. Pedro está dizendo só uma coisa: a mulher precisa ser uma mulher sábia, mansa, humilde, pacificadora, promotora da paz, e que isso seja a verdadeira beleza de uma mulher. O livro de Provérbios, irmãos, de vez em quando o homem, mulher e filhos tem que passar uns olhinhos no livro de Provérbios, viu? Provérbios ensina muita coisa para o marido, para a mulher, para os pais e para os filhos. E uma das coisas que o livro de Provérbios narra de forma até meio cômica, é que ele diz: ai daquele que mora debaixo de um teto com uma mulher rixosa. Uma mulher rixosa é aquela mulher azeda, é aquela mulher, querido, destemperada, é aquela mulher que de repente você não vê mansidão, humildade, espírito de pacificação. Pelo contrário, ela gosta de uma briga, de uma intriga, de uma discussão. Ela gosta de uma contenda. O livro de Provérbios diz: ai daquele que mora debaixo de um teto com uma mulher rixosa. Por quê? Porque o papel da mulher, irmãos, dominada pelo Espírito Santo, é ter um espírito manso e tranquilo, ser uma mulher promotora da paz. Pastor, quais são os 5 papéis fundamentais da mulher no casamento? Primeiro, ser uma auxiliadora fiel. Segundo, ser uma boa gestora do lar. Terceiro, ser parceira e complementar o seu marido na consecução dos propósitos da família. Quarto, tem que ser um exemplo de submissão prazerosa, estar debaixo da liderança do seu marido. Quinto, ser uma promotora da paz.
Isso é maravilhoso. Às vezes o sujeito chega envenenado do trabalho, tem alguém em casa que é um bálsamo, né? Que traz paz dentro da casa. Amém. Pastor, então vamos lá, para terminar. Quais são os papéis do homem no casamento? A palavra de Deus começa a falar dos maridos, na realidade, no versículo 23. E ele vai até o versículo 33. O primeiro papel do homem no casamento, sem sombra de dúvida, onde no verso 25 ele fala do imperativo, ele diz assim: maridos, amai vossa mulher. Mas que forma de amor? Está aí, ó. Como também Cristo amou a si mesmo, amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí eu mostro para vocês, o papel do homem é bem mais difícil. Porque cabe ao homem, por excelência, o amor sacrificial. A gente não entra no casamento para ser feliz. É claro que a gente busca a felicidade. E a gente não entra no casamento para fazer o outro feliz. Absolutamente. Eu já ouvi muitos pregadores dizer isso, mas isso não é bíblico. A gente não entra no casamento, irmãos, buscando uma alternativa de felicidade. E nem a gente entra no casamento para fazer o outro feliz. Ninguém consegue fazer ninguém feliz. A única fonte efetiva da verdadeira felicidade é Cristo. Sem Cristo, irmãos, a gente pode fazer tudo, que o outro não encontra felicidade. Sem Cristo, irmãos, tudo que a gente fizer é um engodo, é um engano. Sem Cristo, você pode ter vislumbres de alegria, mas logo a tristeza, a ansiedade, a depressão se instala. Na realidade, quando o marido entra no casamento, ele precisa entender que agora o amor próprio que ele tem é pelo outro. A Bíblia diz que Jesus amou a igreja a ponto de a si mesmo se entregar por ela. Quando o homem entra no casamento, ele tem que entender que o amor próprio dele acabou. Ele está ali para buscar um amor maior. Um amor em benefício do outro. E não um amor egoísta que pensa em si em primeiro lugar. É o amor sacrificial. É aquele amor, irmãos, que se doa, que se entrega, que se humilha, que abre mão dos seus direitos em prol de um terceiro, em prol de alguém que não é ele. Se uma pessoa entrar num casamento querendo exercer os seus direitos e buscando amor próprio e felicidade pessoal, não entre num casamento, porque casamento não é para isso. O casamento é para você ter essa dádiva maravilhosa de amar e servir o seu cônjuge e os seus filhos. Isso é coisa gloriosa. É você ter esse mesmo despojar que Cristo teve para se doar em prol de alguém. Isso é maravilhoso demais. Portanto, esse é o primeiro e mais importante papel dos homens. O marido tem que amar de forma sacrificial a sua mulher. E o versículo 25, preste atenção nele. Amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Primeiro, esse amor, como eu disse, é sacrificial. Verso 26. Para que as santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Pastor, o que Paulo está dizendo? Como Cristo trata e ama a igreja. É isso que ele está dizendo. Cristo santifica a sua igreja. Cristo, ele é aquele que adorna a sua igreja. Cristo é aquele que cuida da sua igreja para apresentar a ele mesmo uma igreja sem mácula, pura, santa e sem defeito. Aí, irmãos, vem o verso 28, diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher. Que difícil, hein? Que coisa difícil, hein? Adornar a sua esposa como Cristo adorna a igreja, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem ruga e sem defeito. É por isso que eu gosto de brincar com os irmãos, né? Quem me conhece das minhas brincadeiras, quando eu vejo uma esposa ao lado do marido bonita, assim, né? Toda bonita, os meus irmãos eu costumo brincar com ele, eu costumo falar assim: puxa Silvestre, você está cuidando bem da Marisa, hein? Porque ela está bonita para valer.
É uma brincadeira, mas Silvestre, é uma brincadeira que tem um fundo bíblico. Porque a igreja de Cristo é bela porque Cristo cuida dela, zela por ela, se doa para ela, adorna a sua igreja, para que ela se apresente a quem? Para os outros? Não, para Ele mesmo. Igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. O segundo papel do marido é a liderança espiritual da casa. Versículo 23 diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher. Mas veja que novamente essa liderança está sujeita a ele se sujeitar a Cristo, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Assim como Cristo lidera a igreja de forma tão amorosa, ele também tem que liderar a sua casa da mesma forma. Eu sempre costumo dizer que os dois grandes papéis do homem e da mulher no casamento é da mulher submissão prazerosa, não é obrigado. Por quê? Porque tem uma liderança amorosa. Ó. Quem não quer seguir um líder que cuida, zela, vela, ama e se entrega? Quem não quer seguir? Qualquer pessoa, não é? Quer seguir um líder assim? Porque o interessante é que o marido é o cabeça. Todas as vezes que a Bíblia fala dessa cabeça, a Bíblia está falando de liderança mesmo, de autoridade mesmo. A liderança da casa pertence ao esposo. Agora preste atenção, viu, meus queridos, e você que nos ouve. Lembre-se que os papéis são mandato de amor. Não é que Deus quer ser cruel com a mulher e quer colocar a mulher numa posição inferior. Primeiro que isso não é verdade, porque os dois são iguais diante de Deus, têm os mesmos direitos, a mesma natureza, mas a função do lar, os mandatos são diferentes. Para quê? Para preservar a natureza de cada um. A mulher é preservada de muitos males pela liderança do seu marido. Isso é uma bênção. É como se Deus quisesse retirar dos ombros da mulher aquilo que ela vai até fazer, mas vai sentir muito para fazer. Interessante que é a mesma coisa, que por isso que na Bíblia a gente não vê mulher pastora na Bíblia. A Bíblia não tem pastora. Por quê? Porque segue a mesma esteira de um mandato de amor. Não vamos colocar nas mulheres aquilo que é pesado para elas trilharem. Por isso que a liderança da igreja é feita de pastores, homens, assim como a liderança da casa é feita pelo homem e não pela mulher. Pastor, mas e aí? Lembrem-se o que são os mandatos? Lembrem-se o que são os papéis, mandatos de amor e mandatos de responsabilidades. Essas são as responsabilidades do homem: amar sacrificialmente e liderar espiritualmente. O homem cabe a liderança da sua casa, emocional, espiritual, em todas as áreas. Não que ele vai ser um déspota, um mandão, absolutamente. Ele vai sempre buscar o conselho da sua esposa, ouvi-la, e na maioria das vezes ela vai estar mais certa do que ele. Mas é ele que tem a graça de tomar as decisões para o conforto, para o benefício da mulher. Já pensou, irmãos, uma mulher que toma todas as decisões de uma família? Já pensou como é que isso vai pesar nos ombros dessa mulher? Terceiro papel do homem é a provisão. Versículo 29, Efésios 5, estou terminando. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. O texto fala de cuidado, o texto fala de provisão. Versículo de número 29 diz: antes a alimenta e dela cuida. Assim como Cristo alimenta e cuida da sua igreja, assim como Cristo é o pão vivo que alimenta
a sua igreja, que provê o necessário para a sua igreja, o papel do marido no casamento é ser o provedor da sua casa. Isso não tem nada a ver com a mulher também auxiliá-lo na provisão. Nada a ver. Mas a liderança da provisão pertence ao marido. É por isso que um marido desempregado é tão difícil para o homem, não é? O homem, quando perde o emprego, de certa feita, ele fica humilhado, não é verdade? Ele se sente mal, ele se sente ultrajado. Por quê? Porque na realidade o trabalho dignifica o homem. Deus criou o homem para o trabalho, está lá em Gênesis 2,15. Deus plantou um jardim, pôs o homem nele para quê? Para cultivar e guardar. Cultivar o jardim, para trabalhar nesse jardim, para que ele produza e seja um jardim de delícias. A provisão da casa passa pelo marido, pelo homem, é ele que é o provedor. Claro, tem momentos difíceis, onde ele pode enfrentar dificuldades, mas aí nós temos a auxiliadora idônea, que completa, que complementa, que auxilia, que ajuda, que levanta, que incentiva, que de repente dá uma força quando ele cai. Está lá Eclesiastes 4, versículo 9 a 12. Mas cabe ao homem este papel. Cuidado, viu, homem, para você não sobrecarregar sua esposa com papéis que são seus. Seus. O quarto papel, sem dúvida nenhuma, é a proteção. Esse é um papel do homem também no casamento. O homem é aquele que provê e protege. Gênesis 2,15 diz que Deus colocou o homem no jardim, ou seja, na criação de Deus, para duas coisas. Primeiro, cultivar, ou seja, desenvolver isso aí para que seja um lugar maravilhoso, mas o texto diz que ele colocou o homem para proteger, guardar. O guardião da família é o homem. O protetor da casa é o homem. O homem protege os seus filhos, protege a sua esposa dos ataques, dos perigos desse mundo. O homem é o protetor da sua casa. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Aquele que não cuida da sua casa é pior do que o descrente. É preciso guardar, proteger a nossa família de tudo que esse mundo traz de pernicioso para dentro dos nossos lares. Cabe a quem, pastor, ser esse líder espiritual que de repente vela pela proteção da sua família contra as ciladas do diabo, quantas coisas ruins desse mundo? Cabe ao homem, é o homem que é o protetor, o homem é o guarda que Deus colocou dentro de casa para proteger a família. E por fim, cabe ao homem auxiliar a sua esposa na vida comum do lar. Está vendo? É por isso que eu disse, a mulher é a gestora da casa, mas o homem é o auxiliador da casa. A mulher fala assim, meu filho, faz isso aí você vai, viu? Meu filho, aí você vai. O texto lá de 1 Pedro capítulo 7, se você quiser abrir sua Bíblia, para a gente só ler esse aí, que eu acho que esse é tão bonito, vale a pena a gente ler. Vale a pena, Ricardo, colocar aí para nós, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, para mostrar como o marido, ele não pode ser esse déspota, deslinkado, divorciado da vida comum da casa. Não, eu trabalho fora, agora eu não sei nem o que se passa dentro da minha casa. Não, irmãos, isso também não é bíblico. Olha o que o texto diz. Maridos, e olha que a palavra é para o homem dentro do casamento. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente, olha como o Evangelho elevou as mulheres, irmãos, olha o que Pedro diz, porque sois juntamente, não tem ninguém maior, nem ninguém pior, nem mais merecedor, nem menos merecedor, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, ou seja, o que Deus derrama para o homem, Deus derrama para a mulher, para que não se interrompam as vossas orações. Nós já tivemos um encontro de casal com esse tema na IPVO, inclusive eu preguei.
Maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento, ou seja, com sabedoria, sabendo que você tem na sua casa alguém mais frágil. Agora preste atenção, não é frágil intelectualmente. O texto aqui no original é bonito. Não é frágil intelectualmente, não é frágil emocionalmente. Pelo contrário, tem muita gente que acha que a mulher é a parte mais frágil emocionalmente. Não, irmãos. Não é mais frágil, Marisa, espiritualmente. Não é mais frágil espiritualmente. Pastor, é mais frágil de que forma? Fisicamente. O texto aqui é fisicamente. Sabe o que Pedro está dizendo? Ajuda sua mulher, meu filho, que ela é mais fraca do que você. Claro, hoje em dia tem umas mulheres aí bombadas que o negócio tá difícil. Tem umas mulheres aí que se você tretar com elas, meu filho, você tem que sair correndo. Mas a forma natural da coisa, entendeu? Bíblica, tranquila, é que o papel do homem é viver a vida comum do lar com sabedoria, porque dentro de casa você não tem um trator. A mulher trabalha fora, chega em casa, tem que arrumar a casa, fazer comida, lavar a roupa, porque o marido quer uma jantinha. Ah, vai te catar, meu filho. Pelo amor de Deus, hein? Faz a janta para ela, bendito. Se ela chega em casa cansada e trabalha fora, faz o contrário. Estende a roupa. Faz alguma coisa na casa, sabe por quê? Porque isso é o papel do homem, meus irmãos. Isso não é demérito de ninguém. Isso é uma bênção. A vida comum da casa é para ser compartilhada com os dois. É para ser uma coisa de cooperação e não uma cobrança exacerbada e exagerada. Não, porque eu sou o líder da casa e você tem que me obedecer. Não, você é um déspota, autoritário, que está com um espírito maligno no seu coração. Esposa não é para isso não, meu filho. Esposa é para você adornar. É para você cuidar, para você zelar, para você amar, para você se entregar. É para você prover, proteger. E quando chegar em casa, se tiver uma louça para lavar, regaça a manga e lava, meu filho. Um varal para pendurar, pendura, meu filho. Uma cama para arrumar, arruma a cama. Amém? Tá bom. Pronto. Eu encerrei. E quero dizer a vocês que não é demérito nenhum em fazer isso, porque eu tenho 33 anos de casado, sempre fiz isso. Minha Tereza não está aqui, mas ela pode estar assistindo e ela vai falar a verdade, não é? Eu ajudo a minha Tereza até arrumar a casa, tá bom? Passo pano, passo troço, varro, faço tudo. E outra coisa, sei passar roupa também. Pode me dar roupa que eu passo para você. Tem uma camisa de primeira qualidade. Não tem problema nenhum. Só não sou muito bom assim, não tenho um traquejo igual o reverendo Hamilton, que é uma expertise na cozinha. Não, isso aí é com ele. Eu cozinho o básico. Eu faço um arroz, faço lá um ovo frito, aquilo é bom, né? Faço um negócio básico, mas aqueles pratos assim, eu não tenho muito traquejo, porque eu nunca tive também experiência de fazê-lo, né? Mas se precisar eu faço. Amém? Pastor, quais são os papéis do homem no casamento? Anota aí. Primeiro, amor sacrificial pela esposa. Você tem se sacrificado por ela? Você tem abrido mão dos seus direitos por ela? Aberto mão dos seus direitos por ela? Você tem se doado para ela? Segundo, liderança espiritual. Quem manda nessa casa sou eu. Aí já não manda nada. Porque liderança bíblica não é isso. Liderança bíblica é você conduzir em amor, liderar em amor. E aí ela seguir você por prazer. Terceiro, provisão. Prover aquilo que é necessário na sua casa, para você e para os seus filhos. Quarto, o papel do marido, a proteção. Ele é quem protege. Ele é que cuida, ele é quem zela. Ele é que espanta os lobos. E 5, ele auxilia o lar, com sabedoria, sabendo que a mulher é parte mais frágil, mas ela é herdeira da mesma graça que você. Sabe o que Pedro está dizendo? Não pense que você é melhor do que ela. Não pense que você é melhor do que ela. Você é igual a ela. Então, olha, ajude para que esse lar seja um lar feliz. Amém?